vendo e ouvindo, e como uma boa montanha tem uma Vai péssima fazendo assim, internet. se você conseguir ver e assistir. Então, minha querida, assim, super bem-vinda a esse ciclo da arte do ser. Você é minha segunda convidada nesse espaço que busca trazer reflexões para poder nos conectar com o nosso corpo como uma ferramenta para nosso espírito. E também para poder limpar, assim, através de todas essas conversas, trazer uma conexão com nossa mente pura, com esse Ari, eu título acho que que a eu gente vou escolheu. precisar que você conecta. Então, minha internet está caindo um pouquinho, porque meu filho também está fazendo aula online, né? Com o Zoom. Então, eu vou ter que, infelizmente, pedir para ele sair. Obrigada, Chatsi. Vai lá na vovó. Aí põe a culpa em mim. Acho que agora. Então, minha querida, bom, família é assim, né? Então, o nosso tema de hoje é retorno ao coração selvagem. E eu queria, Tiffany, que você contasse um pouquinho de sua jornada, o que te trouxe para estar desenvolvendo seu ateliê, sua arte, seus cursos e toda essa jornada que te conectou com a arte sacra, né? Que é algo que eu vejo assim tão disruptivo nesse tempo, de que outro dia na live anterior a gente estava falando dessa era que tem tanta liberdade para fazer tudo do jeito que uno quer. E a arte sacra requer muita disciplina. Então, como que você chegou a essa jornada? Um pouquinho, conta para toda a galera aqui que está nos acompanhando hoje. Sol, primeiro, super obrigada. Eu amo o teu trabalho, eu sigo sempre. Quero logo me unir aí também, a gente trocar montanhas. E, e eu acho que, puxa, é uma pergunta bem abrangente, né? Porque é vida, é arte, é como funciona agora. Mas eu quero já logo começar com esse gancho da montanha, né? Que é, que é estar na natureza. E só tá na natureza, tá assim com o pé no chão, vendo realmente vendo como que o céu se move, como que as árvores recebem o céu e o vento, as abelhas que vêm pousar, os pássaros. Eu estou vendo aqui meus cavalos em volta de casa, a lua nascendo, o sol nascendo e se pondo. E eu estou observando muito mais, eu tenho mais tempo e também, agora já fazem quase 3 meses, né? Mais tempo aqui olhando esses ciclos da natureza. E aí eu percebo o quanto de uma vida artificial que a gente se colocou, por exemplo, uma vida em que a gente tem um horário para ir no trabalho, entra num carro, dentro de estradas, dentro de faróis, carros, gasolina, música, isso tudo é artificial. É algo que foi criado, é uma invenção, é uma ilusão, foi criado, e a gente vive dentro dessa artificialidade e sempre à procura de algo que se mantenha sempre por igual, né? Então, eu sempre vou ter esse trabalho, eu sempre vou ter esse relacionamento, eu vou fazer de tudo para que tudo que eu tenho dure ou cresça, né? E se você volta para a natureza, tanto externa, tá na montanha, você começa a refletir a tua natureza interna, que os ciclos da natureza não tem nada a ver com estabilidade. E se a gente procura algo estável, um estado de ser estável, a gente não está entendendo a natureza, nem tanto fora quanto dentro. Se a gente olhar para a natureza fora, é mais do que óbvio, a gente vê que ela é cíclica. Ela passa pelos invernos, morre todas as folhas, tudo cai, de certa forma vira adubo para ela mesma. Quando ela deixa as folhas caírem, tudo, até os galhos, os ninhos morrem, tudo morre, mas vira um adubo nessa dormência, nessa aceitação, nesse frio, nesse gelo, né? E ela não tem como apressar a primavera, ela só morre, porque naturalmente, então, as condições vão mudar, né? Elas vão mudar e vão trazer de volta, vão chamar a vida das raízes que estavam adormecidas nas raízes, porque ela precisa um tempo para voltar para as raízes. E aí ela tira das raízes e traz de novo para a superfície e vira uma oferenda de volta para o céu e para os animais. E assim vai no ciclo, né?
Então, o retorno ao coração selvagem, selvagem no sentido natural, selvagem no sentido de volta à nossa natureza, de reconhecer de que nossa vida, nosso ser é transitório. E o sofrimento é gerado apenas quando a gente resiste a essa natureza. Então, por exemplo, se eu procuro uma estabilidade, por exemplo, eu falo, poxa, eu não queria que estivesse chovendo hoje, tinha que fazer sol, porque eu caminho todos os dias, mas hoje está chovendo. No momento que eu quero algo que vai contra a natureza, contra o que a realidade se apresenta, existe sofrimento. E aí a gente xinga o céu, falando, poxa, mas eu queria sol, isso é injusto, ou eu tô no lugar errado. A gente começa a criar um monte aí de histórias e discursos para dizer o sofrimento. E a gente poucas vezes enxerga de que o sofrimento vem porque eu tô resistindo à força da natureza. Então, quando eu conecto com a minha natureza, realmente do que me move, mesmo que existem todos os obstáculos, mas aquilo é natural, seguir aquilo, naturalmente eu me encaixo também com as condições de fora e as de fora se encaixam com dentro. Porque quando você segue um sonho, por exemplo, né, quando eu fui estudar arte sacra na Índia, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha as condições, eu era muito jovem, mas era tão natural aquele meu propósito que nada era difícil, né? Então, eu fiquei, por exemplo, trabalhando 3 anos, foi o tempo que eu morei na Alemanha, né? Minha mãe é alemã, então eu tinha oportunidade de viver lá. E eu estava, durante 3 anos, focada em juntar dinheiro para ir para a Índia estudar naquela escola de artes sacras. E sim, era difícil, porque eu não queria estar lá, eu queria já estar na Índia. Mas todo o trabalho, toda a dificuldade, eu nunca cogitei desistir. Porque se eu desistisse, eu ia contra o meu coração. E isso ia me matar. Né? Isso ia ser contra a minha natureza. Isso, então, para mim, as dificuldades eram assim, inquestionáveis. Eu ia fazer. Então, por quê? Porque você se conecta com é como se fosse conecta realmente com a tua missão. E tudo bem, às vezes você se perde. Às vezes você chega a um ponto na vida em que você, sei lá, perdeu o relacionamento, perdeu o emprego, perdeu a oportunidade, tudo que você pensou, por exemplo, agora com a pandemia. Todo mundo tinha planos. E assim, zera planos, volte Todo mundo para tive que abrir o mão, Brasil. né? E aí você teve que se ver sem projeções para o futuro, sem projeções nenhuma, ou ideias ou projetos, para que você possa se agarrar no momento presente, para ter a falsa ilusão de uma segurança, de que então a minha vida vai acontecer assim, 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 porque eu tenho planos e eu fico em paz, porque nesse momento eu agarro numa ilusão do futuro que eu projeto. Agora, isso tudo é realmente uma ilusão, porque nada garante o que eu planejo vai acontecer, né? Nada garante em que momento meu inverno vai chegar. Essa também é a questão, porque muitas vezes a gente está desconectado e não percebe quando está chegando o inverno. Quando a gente está conectado, a gente percebe. E eu te digo só que em junho do ano passado, eu fiz uma peregrinação para Assisi, que é onde São Francisco nasceu, né? E eu senti muito forte o que seria esse caminho da renúncia, de renunciar a tudo. E eu vi as coisas que eu era muito apegada. E um dos meus maiores pesadelos era eu sem os meus cabelos longos. E aquilo me incomodava, eu assim, tinha pesadelo, né? Eu falei, esse medo me incomoda. Eu tenho que fazer o que eu tenho medo para me livrar do medo. E eu pedi então para o meu companheiro na época, que fez junto, e ele raspou meu cabelo. Eu tinha o meu cabelo do tamanho do seu e ele passou a máquina. E eu sentia de que ia entrar com aquilo, eu estava pedindo uma transformação, estava pedindo renunciar a tudo que gerava em mim o apego.
Isso foi uma decisão minha, foi meu caminho. Eu sabia, e era assim, é muito contraditório, porque às vezes o que o coração pede não é o que a mente quer. A mente fala assim, de jeito nenhum. Imagina cortar teu cabelo, imagina se mudar, imagina mudar tua vida tá perfeita, entende? Ela estava perfeita. Mas eu sentia o vento gelado do inverno chegando. E se eu criasse resistência, ia demorar mais. E eu não ia aproveitar o inverno que eu sentia. Eu sentia de longe um ventinho. Eu falava, tá tudo confortável, mas eu sinto que eu tenho que me preparar para uma grande mudança. Raspei o cabelo. 3 meses depois, meu esposo foi embora. Depois de 7 anos juntos, ele resolveu por outro caminho, foi embora. Aí a pandemia chega, tô sozinha, eu, meu filho, com minha família, e de repente tudo muda. Tudo que eu mais amava, que era a minha identidade, o meu esposo, meu companheiro, a nossa vida, os nossos planos, de repente, eu tinha planos para o ano inteiro, de repente, zero. De repente. Então, assim, havia uma sensação de que ia vir um ciclo de morte, mas eu não sabia o que era. Então, isso que eu digo, às vezes, se a gente realmente conectar com a intuição, a gente sente, mas nunca é muito claro. E também a gente não consegue muito definir a diferença entre um medo e uma intuição. E a gente também não sabe se aquele medo que a gente está sentindo vai provocar justamente aquilo. Ou vice-versa, entende? Mas é tão importante, especialmente para o feminino, que é a potência do feminino, é sentir o coração, escutar o coração. É aquela primeira flecha, a gente conhece alguém ou vê alguma coisa e fala, vai acontecer isso. Então, tipo, eu vou perder tudo. Então, em vez de resistir, você se prepara da melhor forma. Desculpa, tá tendo umas batidas aqui, espero que não Sem atrapalhe. problema. Dá para escutar de perfeito você, gente. E... Pô, Tiffany, que intenso, não? Essa sabedoria intuitiva, né, que você tanto fala. Exato, exato. Porque hoje também, né, a gente vive num mundo onde a inteligência sempre é conectada com o quanto que você sabe, com conhecimento, o quanto que você estudou, quantos workshops você fez, quantos livros você fez, tudo é associado à sabedoria com quanto você sabe, especialmente na fala, né? Quanto você é. E não é tão reconhecido uma inteligência de ser. Que às vezes uma pessoa completamente inocente, completamente, digamos, sem muito conhecimento intelectual, mas de grande sabedoria no coração. E aí, as pessoas que não escutam o coração e são inseguras, elas buscam conhecimento para se sentir seguras nisso. E não tem nenhum problema com conhecimento. Ele é lindo e fascinante. Só que esse também é o perigo. Ele é tão fascinante que a gente adquire ele e se identifica e fala, eu sou isso. Né? Por exemplo, eu sou artista. Eu aprendi tudo sobre a arte sacra. Então, eu sou isso. Mas isso foi um conhecimento que eu adquiri de outros mestres. Então, eu tenho que me perguntar o que é originalmente o meu coração, minha essência, né? Antes de ser artista, antes de ser mãe, antes de carregar uma dor, antes de carregar a alegria, quem é? É esse retorno à fonte. E é isso também que eu chamo do coração de Shakti, porque antes de ser Tiffany, né, eu também sou uma energia que se manifesta aqui, essa energia de Shakti, que é vida. E aí depois a Tiffany foi se formando que esse é o ego. E isso passa, isso é transitório. Então é tão importante em alguns momentos da vida se perguntar qual é a essência original que move esse ser transitório. Isso seria o retorno ao coração selvagem. Selvagem
eu também sou uma energia que se manifesta aqui, essa energia de Shakti, que é vida. E aí depois a Tiffany foi se formando que esse é o ego. E isso passa, isso é transitório. Então é tão importante em alguns momentos da vida se perguntar qual é a essência original que move esse ser transitório. Isso seria o retorno ao coração selvagem. Selvagem porque ele nunca foi fisgado pela sociedade artificial, pelos conceitos. Ele nunca foi domado, ele nunca foi tocado, ele nunca foi destruído. O selvagem é aquilo que vive na fonte original de onde ele veio, que é a natureza. E a gente tem que se perguntar, e a todo tempo, porque às vezes você resgata o coração e depois perde. E que também faz parte, o se perder faz parte. Você também tem que se permitir se perder por completo, se é isso que os ciclos estão te pedindo. Se os ciclos estão te pedindo, olha, se perde, confia porque é um ciclo. Você nunca sabe como é que vai ser esse seu inverno. Assim como você não sabe como é que vai ser sua primavera, né? Então, isso é um pouco do que eu relaciono com o que é o retorno ao coração selvagem, né? Bom, assim, eu acho muito bonito, né? Porque você, para mim, sempre tem sido uma mulher. Na fase que a gente se encontrou, eu vinha passando por uma perda muito grande. Quando eu cheguei a seu vídeo que eu postei ontem, e para mim você sempre foi uma mulher que trouxe assim, essa conexão com algo que a gente não devia esquecer, a profundidade que a Tiffany tem em revisar assim, os textos dela, né? Não só na pintura, a profundidade que você tem para poder enxergar essas pequenas nuances da vida, né? Eu queria que você contasse, na verdade, Tiffany, um momento que eu acho assim, maravilhoso, que foi o momento que você estava viajando com sua família. Ela fez uma viagem pela Rússia, pela, não sei, Sibéria, Mongólia. Você estava num monastério no momento que você se conectou com esse lama que te falou algo que abriu uma porta muito misteriosa para você. Então, se você quiser contar um pouquinho esse momento, gente, que eu acho assim, desses momentos que são de puro espírito, onde eu sinto assim, que a vida estava nessa sabedoria intuitiva muito forte. Sol, eu já tenho que culpar minha família, porque eu já, assim como você, já nasci de um berço cigano, sempre à procura, sempre em peregrinações, né? Especialmente minha mãe. Ela, ela veio da Alemanha para o Brasil aos 19 anos e sempre nessa procura espiritual, na procura de si, na procura da própria verdade. E ela é muito radical, como uma boa alemã. Então, meus 7 anos de idade, ela criou uma comunidade onde as pessoas seguiam ela e eu, como criança, via isso tudo acontecendo. A comunidade hoje já não existe mais, porque gente é gente antes de ser espiritual e traz todos os problemas igual, né? Então você pensa, vivia numa comunidade espiritual nossa, então estava tudo equilibrado. Eu acho que até o contrário. É bem. Onde tem muitos desafios. Mas ela continua com o trabalho dela, menor, e que é essa montanha onde eu construí o ateliê Yabium, que tem 3, 4 anos, que é onde eu estou vivendo agora. E depois de. Então, numa dessas peregrinações deles, aos meus 18 anos, que foi exatamente em 2000, ela teve uma visão de que o mestre dela, espiritual que ela recebe, disse para ela: você tem que fazer uma peregrinação, não sei direito para onde, mas você tem que ir para o lado, indo para a China, e eu vou te dando as coordenadas durante isso. Aí meu pai falou: você tá louca? Aí todo mundo louca. Aí ela foi sozinha para a Alemanha e comprou um motorhome. E meu pai, na época, gostava muito de velejar. Ele foi xingando, indignado, mas foi de barco do Brasil até o Portugal, porque ele falou: então eu vou velejando. E ele Isso! foi velejando, vendeu o barco e aí se juntou a minha mãe. E eu, nessa época, tinha acabado de voltar da Austrália,
também, e tinha gostado muito, tinha vivido um tempo com os aborígenas no deserto, e eu já estava assim, putz, eu não quero me fixar em nenhum lugar, só que eu também não tinha dinheiro para ir, eu tinha 18 anos, né? E aí meu namorado na época também queria ir, e ele tinha um amigo que se empolgou e decidiu comprar também um carro na Alemanha. E a gente comprou assim um motorhome por US$ 1.000. Era assim um carro muito velho, né? E minha mãe e meu pai ficaram assim: como que vocês compraram esse carrinho de pipoca? Só vai dar problema pra gente no meio da estrada. Bom, então fomos de 2 carros, 2 motorhomes, meus pais em um, e eu, meu namorado na época e o nosso amigo. E aí a gente foi. E cruzamos, saímos da Alemanha, de Munique, cruzamos a Eslováquia, Áustria, Eslováquia, Ucrânia, a Rússia toda até a gente chegar na Mongólia. E claro, né, tem mil histórias assim absurdas, né, engraçadas. Um pouco eu conto no meu livro, mas muito pouco, porque no meu livro eu conto mais depois a fase da Índia, né? Mas a Rússia me tocou muito e a gente entrou no mosteiro na Rússia, ortodoxo, e foi a primeira vez que eu tive contato direto na fonte da arte sacra, foi com a arte bizantina ortodoxa da Rússia. E era um mosteiro no meio do nada, e a gente chegou muito por acaso lá. Na verdade, a gente tinha se perdido e topou com aquele mosteiro e acabamos ficando umas 2, 3 semanas lá. E eu falei, e eu já gostava de pintar, e eu queria uma relação do que eu amava fazer, que era pintar, e que eu não sabia pintar, mas eu, né, desenhava, minha mãe sempre desenhava. E de repente eu vi que era possível um caminho espiritual através da arte. E não importava que religião que era, eu estava com fome, sede de estudar a verdade, de escutar os mestres e de saber o simbolismo, e que eu estava assim fascinada. Mas era meio difícil, né? Morar, era um mosteiro só de homens e, né, e russo. Bom, a água deles é vodka, então eles estão praticamente bêbados o tempo É. inteiro, né? E vodka não é muito né, minha bebida principal. Então, falei, bom, vamos continuar a viagem. E a gente cruzou para a Mongólia. E era assim, no meio do nada, nada, por quilômetros e quilômetros, e dias, e dias, e dias, e dias, e dias. Tinha lugares que não tinha nem estrada, era só deserto, só estepe, camelos em volta, e a gente por dias indo e não via nada. E ao mesmo tempo eu me senti tão conectada. Era como se no momento que a gente cruzou a fronteira, no meio daquele nada, era como a sensação realmente é que, por exemplo, meu corpo nasceu no Brasil e meu espírito estava lá na Mongólia me esperando. E eles se reencontraram, foi um reencontro. Eu chorava e não sabia por quê. E finalmente a gente começou a chegar perto dos mosteiros. E na Mongólia, o budismo tibetano é muito forte, inclusive o primeiro Dalai Lama. E Dalai Lama é um título mongol. Então é muito forte ainda essa conexão com o Dalai Lama. E quando eu entrei finalmente, aliás, a gente também por acidente encontrou um mosteiro bem distante de tudo, a gente cruzando rios e ficando preso dentro dos rios e assim aquela história toda. Mas Chegamos vocês naquele iam com mosteiro. uma ruta clara ou iam assim a Não, vida? cada dia, lembra, em 2000 não tinha Google Maps, nem isso, É. né? Tinha essas coisas. Então a gente tinha um mapa físico de papel e via onde que era a estrada mais curta, mais interessante para a gente chegar na Mongólia, né? Que era nosso objetivo. Na verdade, até a China, mas a gente não conseguiu cruzar a fronteira da China. Então a gente ficou mais tempo na Mongólia, que foi realmente o que a gente queria. Então a gente tinha mais ou menos um plano assim e seguia esse mapa de papel, né? E meu pai chegou alguns dias que a gente fez navegação marítima, porque ele sabia fazer essa navegação a partir das estrelas. Então, um lugar que assim, acabou a estrada, simplesmente. Para onde você vai? Né? Tá, vamos norte, mas uma hora tem uma montanha ali, né? Como é que faz? Então a gente meio que fez. Ele fez por dias, a gente ficou seguindo a navegação marítima no meio do deserto ali. E assim, a gente sempre foi guiado, eu acho que de uma forma realmente divina.
E chegamos nesse mosteiro, no topo de uma montanha, que tinha muitas cavernas, que muitos anos atrás viviam monges lá. E nesse mosteiro só morava um monge. E o seu aprendiz de 10 anos de idade. E a gente não falava a língua nem nada, mas a gente se conectou muito. E a gente decidiu ficar lá. Era o mosteiro de Turun, que chamava. E na Mongólia, todos os mosteiros também foram muito invadidos e destruídos pela União Soviética, o comunismo, né? Mas diferente do Tibete, eles resistiram, mas então estava meio destruído ainda, né? Era muito pequeno. Mas a gente ficou lá e quando eu vi as pinturas nas paredes, eu não achei elas belas, não era uma atração por ser bonito. Era até acho muito colorido, mas assim, eu olhei e eu conhecia o que era aquilo. Eu sabia o que era aquilo. Era uma sensação de, mas é claro, é isso que eu fiz a minha existência inteira. Como é que eu resgato isso? Não era, é diferente de um desejo que tem algo que me atrai. Não, era inexplicável. Era inexplicável. Então, o monge ainda me falou, olhou bem no... Eu falei, de onde ele tirou essas palavras, né? A gente sempre tentando se falar com mãos e mímica. E ele falou, você um dia será uma pintora de tanka. E para mim aquilo entrou... Tanka é o nome dessa arte da iconografia budista tibetana, né? Tanka. E são desenhos de Budas e Bodhisattvas, de iluminados, mas não no sentido de deuses que existem num lugar distante. Na verdade, são aspectos da mente de Buda, o iluminado, são aspectos diferentes. Todos vêm do mesmo lugar, tudo vem da mesma fonte, mas eles se manifestam de formas diferentes. Então, você tem o Buda da compaixão, o Buda da sabedoria, e assim por diante. Então, você escolhe a prática que você quer fazer, visualizando aquele Buda naquela pintura. Então, Tanka serve para isso, é um suporte para a meditação da visualização do budismo tântrico, né? O Tantra, ele transforma, ele usa artifícios, ele usa qualquer prática, inclusive o sexo, o álcool, né? Os mais extremos, para usar como prática para transcender. Mas aí já é uma prática bem arriscada, né? Porque, e é o que aconteceu no Ocidente, né? Traz o Tantra e associa só com a sexualidade e acha que então... porque o que o Tantra, né? Bem brevemente, o Tantra trazido aqui é como que você sente mais prazer com o sexo, né? Como que você sente aquele amor e aquele prazer né? Foi muito trazido dessa forma, né? Como se conectar com o corpo e sentir, se amar. Esse é um nível. Mas o Tantra mesmo, ele diz assim, a energia sexual é a energia de criatividade, de criação, é o que nos deixa vivo e vibrante. Então, pessoas vibrantes têm uma energia sexual e a gente inclusive, atrai a pessoas que vibram vida, porque é energia sexual. Você quer fazer sexo com essas pessoas, né? Que tem vida. Aquilo também atiça em você a tua própria energia. Agora, o Tantra, ele ensina o seguinte, você tem essa energia. E quando a gente se atrai a outras pessoas, a gente entrega toda essa energia. A gente entrega e, às vezes, também suga do outro ou é sugado. E aí, vira uma salada explosiva. Né? E o caminho do Tantra no Tibete é ensinado de que a maior parte do tempo você está em celibato. Porque você põe as imagens sexuais na tua frente, né? Por exemplo, com as pinturas tem muitos ícones em união sexual para atiçar essa energia sexual, deixar você excitado. E com práticas de yoga, você internalizar essa energia para si mesmo e trazer, então, até esse chakra e para a iluminação. E a iluminação nesse nível como oferenda ao benefício de todos os seres e não só ao benefício do teu próprio prazer, do teu próprio ego. E por isso que o caminho do Tantra é tão delicado,
Porque se você coloca, né, cenas sexuais na sua frente e você não faz a yoga, você vai estar alimentando o teu ego ainda mais. É a mesma coisa que alimentar um monstro com carne e sangue, sabe? Ele vai vir muito maior e você vai perder o controle e ele vai te comer. Então, é melhor, se você não tem a disciplina, é melhor ficar longe do Tantra, né? Ou se você fala, eu vou nessa disciplina, por exemplo, eu tô lidando com energia sexual e nunca farei sexo. Farei sexo só 1 ou 2 vezes por ano, como prática, né? Ninguém quer isso. Quem quer isso? Pô, trabalhar com energia sexual. Bom, agora tá todo mundo de quarentena, muitas pessoas estão nessa abstinência involuntariamente, né? Exato. Então, eu até sugiro, agora que a gente entrou nesse tema, de aproveitar, porque a energia sexual está subindo em todo mundo, muita gente subindo pela parede, não só sexual, mas de forma de carência. Pô, eu queria um abraço, eu nem preciso transar, eu preciso de me sentir tocada e tal. Tem todas as formas, né? Então, uma aproveita esse momento, lembra, aproveita esse inverno, já que é isso que está nos apresentando, e observa que energias que tem dentro de você. E a energia sexual tem muito a ver com a energia da Kundalini, que tem a ver com a energia do artista. E artista em todos os níveis, você não precisa saber pintar. O artista é aquele que cria. Talvez você seja um artista e nunca pintou, nunca escreveu, mas você se move no mundo de forma criativa e vibrante. Então você tem essa energia. Se você sente isso, nem que seja bagunçado, ou prestes a implodir ou explodir, faz, puxa realmente essa energia através de visualização, de respiração. A gente não pode entrar aqui em detalhe de toda a prática, mas tem a ver com a respiração circular, de que aquilo que você sente no teu corpo, você traz para o coração, você sente essa sensação vindo para o coração. Essa energia, que é a energia sexual, que não precisa ter a ver com sexo, mas você trazer para o coração, e isso vai expandir de uma forma que te acaricia de dentro para fora. Assim você não espera essa energia vir de fora para dentro. E é como essa energia te tocasse de dentro por fora, em todos os seus sentidos. E aí você vai subindo em todos os chakras até a sem forma, quando você chega à não forma. E a tua união sexual se torna mística, porque você se une ao amado eterno e divino. E ele é eterno, ele não vai embora, ou ele não depende que você seja legal com ele, não depende que ele seja legal com você, não depende se ele é bonito ou feio. Esse amado divino, ele é uma parte de você. Você nunca se separou dele. Isso, de novo, é uma lembrança do coração. Você tem o seu coração, quem é o amado verdadeiro, quem é que acompanha a sua essência. É só o verdadeiro amante que é divino e eterno. E quando você sente ser realmente amada e unida por essa união mística e alquímica, né? Porque é através de uma prática, você vai ser capaz também de oferecer isso de uma forma, então, a um parceiro que você tiver terreno, digamos, mas de uma forma de que você não dependa emocionalmente dele ou dela. Você vai conseguir oferecer e receber sem agarrar ou sem medo de se envolver, porque você Tem já essa avidez de não, de querer sempre mais e mais, né? exato, Ficar porque saciado. você está tão segura no teu coração e tão segura desse amor que é independente se eu tenho um homem ou mulher ou não, ou tenho ou não, eu sempre posso retornar à minha essência. Eu já sei o caminho. Você vê a importância de como é sermos um mastro de nós mesmos. Agora, a gente se perde muito porque a gente procura os mastros, esses centros, esses eixos, fora. A gente procura num parceiro, a gente procura num trabalho, a gente procura numa casa. E claro que é importante, eu vou ter um casamento, eu vou cuidar dele, mas a partir de que lugar eu estou vindo? Eu estou vindo a partir de um medo, estou vindo a partir de uma insegurança, estou vindo a partir dos meus desejos, ou especialmente de uma ideia romântica, Disney, porque a gente foi educada assim, a acreditar assim. Minha vida só vai ser linda quando eu achar meu príncipe,
né? Não, entende? Vai morrer, tudo vai morrer. Tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Não existe nada que exista que não morra. Porque aquilo tem que retornar ao universo para que a vida em si se fertilize e continue. Então, tem que deixar morrer. E essa é a beleza. Agora, tem o eterno, que é essa consciência. Essa consciência que é a mudança. Então, se a gente vem a partir desse lugar, imagina a liberdade. A liberdade que é. E, então, é meio que assim, a gente larga o mundo para transcender, para então poder voltar ao mundo. São dois momentos, né? Não é que você, no Tantra, você vai sempre negar ou engolir tudo aquilo, mas são momentos, são estágios, né? Então você tem que passar por um estágio de deixa eu me conhecer. Opa, o que é essa energia que está surgindo em mim? Deixa eu experimentar, deixa eu ser cientista de mim mesma. E trazer essa energia para minha consciência e minha união mística com o divino, que é parte de mim, né? Que aí é essa união da dualidade, né? Que faz eu ter a sensação de separação. Não existe separação. E aí, quando você não se sente separado do divino, você nunca vai se sentir sozinha. Nunca. Aliás, até às vezes eu tô tão feliz estando sozinha aqui, porque pela primeira vez eu tô agora retornando ao meu coração. Por mais que eu amasse e amo o companheiro que me deixou, eu precisava desse momento para lembrar de quem eu era. Não é que eu preciso estar sozinha para me lembrar? Não, não precisa. Mas precisou, porque eu estava esquecendo. Né? Então a vida me deu essa oportunidade de falar, retorne ao coração. E ironicamente, às vezes a gente só lembra quando a gente passa por uma dor. Essa é a ironia da vida. A gente só quer se achar, a gente só quer descobrir o que a gente realmente quer quando a gente perdeu tudo. Né? É aquela coisa, quando a gente está num sofá muito confortável, a gente acaba dormindo e a vida continua, as coisas continuam nos seus ciclos de vida e morte. E você lá sentada no sofá, tá tudo bem, eu tenho aqui tudo que eu quero, e tudo bem, você vai ter tudo que você quer, mas vai ter tempo. Né? A vida não nos deixa nos acomodar muito o selvagem das emoções, né? Que é como que se descreve como um cavalo. Eu tenho um amigo que é escritor e ele fala assim: o desejo é como um cavalo desbocado, que você não consegue segurar. Então, assim, como é para você essa relação com os cavalos? Sei que tem uma relação, você tem cavalos na sua fazenda, gente, vocês fazem tudo um trabalho de arte com cavalo. Então, assim, explica para a galera um pouquinho aqui dos cavalos, né? Simbolicamente, o que eles representam na sua arte. Bom, eu vou finalizar o que aconteceu depois da Mongólia rapidamente, que eu não fechei, e aí eu entro no meu segundo estudo, que então é arte contemporânea com os cavalos. O que acontece depois da Mongólia é que então eu decidi estudar Tanka, mas eu não tinha as condições de ficar na Mongólia. E o professor da escola não queria uma mulher na escola, porque ia ser dor de cabeça, então ele falou, vai para a Índia, porque lá tem a escola de Tanka, e a Índia é bem mais suave, né? Porque a Mongólia é uma vida muito dura. Bom, aí eu retornei, fui para a Alemanha, foi quando eu trabalhei, fiquei juntando dinheiro então uns 3 anos, e aí eu me mudei para a Índia, onde eu fui aceita como a primeira ocidental, nessa escola do Dalai Lama, em Dharamsala. Primeira E eu mulher fiquei... ocidental. E ocidental e teve uma mulher indiana que foi uma em 10 anos, tiveram só uma, que é a Sarika, ela é uma ótima pintora, mora lá em Dharamsala ainda e abriu um estúdio também, uma escola. E aí eu fui a segunda. E aí, a partir daí que o meu livro conta, a gente fala depois um pouco do livro que eu escrevi, chama Vida e Tanka. E aí conta essa minha relação com o meu mestre, o meu professor de Tanka. Foram 3 anos lá. E aí eu fui... Aí nos últimos meses lá de Índia eu fiquei grávida. Eu estava namorando um tibetano, que então é o pai do meu filho.
e retornei ao Brasil. Ele também veio junto, a gente ficou junto uns 6 anos. E o Arion, nosso filho, nasceu aqui no Brasil. E logo quando o Arion tinha 6 meses, Lama Santen, que é um professor budista bem conhecido no Brasil, tem a sede dele em Viamão, que é em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele ouviu falar de mim, ele estava com muita dificuldade de trazer artistas do Tibete por causa de visto, essas coisas, e ele ouviu falar de mim, e ele me convidou para pintar o templo. E foi um grande desafio para mim, eu não sabia nem por onde começar, o templo é gigante, né? Então continuei, e assim, eu estava na fase que eu estava amamentando, eu não estava dormindo, né? Estava com olheira até aqui, cheirando leite, então... Mas eu não podia perder aquela oportunidade. E foi um projeto, então, foi de 5 anos, né? Eu vivi lá e fiquei pintando as paredes por 5 anos. Eu tive a oportunidade de voltar para a Índia com o Arion, tinha 3 anos, né? E fiquei um tempo. Então, eu tinha bastante... Eu sentia que eu tinha que carregar minha bateria em algum lugar, né? Para poder manter 5 anos de foco mesmo, né? Tem uma coisa importante aí também em relação à tanca, né? É que é a disciplina de poder fazer direito do jeito que é. Porque todos os artistas têm essa parada, ou quem, até quem não é artista que vai nos seus cursos, todo mundo quer fazer do seu jeito. Então, eu acho importante trazer um pouquinho de atenção para isso também. Exato, Sol. Tanto que uma das coisas que me fez sentido seguir esse caminho foi a frase que diz assim, disciplina é liberdade. Né? E por muito tempo eu pensei, não, isso como assim? Disciplina, liberdade, eu quero ser livre, ficar aqui pintando linhas só, né? Não sendo criativa. Então, eu senti na pele, eu fiquei muito intrigada com aquilo. E eu vi de que, por exemplo, aí vem a história dos cavalos, né? Eu sentia em um momento, quando eu estava nos 2 últimos anos de pintando o templo, me separei do pai do meu filho e logo entrei numa relação que era uma grande paixão e que não deu certo. E que aí minhas emoções era culpa, era que me fez sentido seguir esse caminho, foi a frase que diz assim, disciplina é liberdade. E aí eu me senti assim, gente, que horror! Eu vivi 3 anos na Índia, vivi com e eu não tenho controle nenhum do que eu penso. Eu sinto ciúmes, eu sinto culpa, eu sinto desejo por coisas superficiais. Que coisa horrível! Eu olhava para mim e falava, que vergonha, né? Estava descontrolado. E eu sentia dentro de mim, assim como eu já cresci andando a cavalo, né? Então, o cavalo sempre, a presença dele sempre teve. Minha mãe também, então trouxe isso também para a minha vida. Então, a imagem do cavalo vinha para mim, a sensação é que era um cavalo que eu não tinha controle. Eu sentia entre minhas pernas o lombo do cavalo, aquela sensação que você está montando e que você vai escorregar e que ele vai te pisotear. Eu estava o tempo todo me agarrando a ele e eu sentia que minhas emoções eram assim. E eu falei, agora eu entendi. A disciplina de uma yoga, e yoga no sentido geral, né? A yoga de tanka, a yoga da meditação, essa yoga íntima consigo mesmo. Vai me trazer a liberdade, porque no momento que eu conhecer o meu cavalo e conduzir ele, ele vai me servir muito mais. E essa é a liberdade. Quando você se torna mestre das suas emoções, e aí elas servem você para o seu caminho, né? Para o seu coração, aquilo, voltando ao coração, né? Então, é sempre um equilíbrio mesmo. E aí eu vi que tanka, porque tanka é uma arte da iconografia tão exata, tão cheia de regras, simbolismo, sabe? Tem muito pouco espaço para a tua própria criatividade. E aí você se pergunta, pô, mas é aquela energia criativa e tal? Então, tanka, ela faz assim, tá? A energia tá borbulhando, põe ela numa linha, né? E isso eu chamo assim, trabalhar a sua linha masculina, tua energia masculina. Você põe na linha, e aí quando eu pintava muito tanca, eu também de noite eu fazia eu comecei a fazer, foi um ano inteiro,
em 2012, 2011 e 12, que eu pintei esses quadros que surgiam as figuras do cavalo. Eu até postei no meu Instagram hoje um vídeo que eu falo sobre o processo dessa série, que se chama Mystic Nostalgic, que depois para uma exposição em Nova York, que é sobre esse processo. Então, eu comecei, eu tinha como conduzir essa energia que estava alinhada e expressar ela com clareza, que era a expressão, então, da energia feminina. O feminino é aquilo que se expressa, é a vida, aquilo que cria, sai de mim e sai, e vai. Né? E o masculino é o ponto e a linha. E eu senti perfeito equilíbrio nisso. Né? As pessoas falam, nossa, mas é uma arte tão diferente, você faz geometria, tanca, e aí você faz uns cavalos muito loucos, né? Eu falo, mas é perfeito, você não acha? Contraste, né? Pelo menos achei isso. E eu recomendo para todo mundo, não importa o que, uma disciplina. Nem que seja aprender uma língua, fazer yoga. E eu te digo, por mim mesma, eu sou terrível em disciplina. Eu detesto disciplina. E é por isso mesmo que eu preciso dela. Porque senão eu me torno escrava dos meus devaneios. Eu posso ficar aqui no sofá lendo e olhando para o teto o dia inteiro, assim, não, sabe? Porque eu me ocupo muito com a minha mente, sabe? Dessa que eu não fico entediada nunca, sabe? Tem muito. Então, se eu não tiver uma disciplina, eu me acomodo. Então, eu não gosto de disciplina, né? Eu não faço porque eu gosto. Então, pensa assim também. É uma linha fina entre, o que é entre seguir o meu coração, eu desejo isso, então eu vou fazer isso. Aí você tem que realmente se estudar e ver, peraí, quem são meus monstros? Isso é um desejo do ego, isso vem a partir de um conhecimento sobre algo que eu li a respeito, isso vem porque eu aprendi culturalmente que eu devo fazer isso. Então, você tem que se questionar, né? E sempre cultivar a sabedoria da intuitiva, porque a gente se auto-sabota. Então, para você ter uma disciplina, se conectar com a natureza, é você cultivar essa sintonia com intuição e não se auto-sabotar. Porque é muito fácil também falar, mas eu estou seguindo meu coração, você que se vire, né? Como acontece muito. A gente recebe essa informação dos outros e a gente também expressa isso, né? Às vezes, estou fazendo o que eu quero. E quando você traz para o coração, você também cultiva a compaixão pelos outros, porque essa é a real força. Quando não é você. Quando você adquire as coisas para o próprio ego, você sempre vai ser pequeno, no sentido de a tua potência mínima. Tudo bem, não tem nada de errado, você pode viver do jeito que você quer. Mas em termos, quem está numa busca do despertar, se você adquire essa energia, por exemplo, essa energia que sobe para o ego, você sempre está com motivação pequena. E se você vem para aquilo que eu estava explicando, você eleva e transcende os desejos e os impulsos e as ilusões e transcende com a motivação de oferta para o mundo, para o planeta Terra, para os outros, para uma dança em circular, e você oferece isso em benefício aos outros, essa potência é muito maior. Porque aí não está concentrada num único ser, mas ela está concentrada num universo, no mundo, nos outros. E a gente tem pouca confiança nisso. Porque a gente pensa, não, mas se eu me oferecer minha ajuda para todo mundo, eu vou ficar exausta. Então a gente não confia. Então é falta de confiança, é falta do elemento terra, de você sentir o chão debaixo dos seus pés e falar, não importa o quanto eu abraçar as pessoas, eu tenho meu chão, né? Então, enfim, a gente pode muito nesse Gente, tema, muita mas coisa. a pintura dos cavalos veio assim, porque foi uma sensação. E aí eu pensei, por que não incluir nas minhas aulas o cavalo? O cavalo em si, o animal. Então foi, eu não sei se 2 ou 3 anos que eu comecei, inclusive foi um chamado de um amigo meu indiano que promove as viagens que eu levo grupos para a Índia quase todo ano.
Ele que me deu a ideia, ele falou, vamos fazer aqui na Índia. E eu acabei fazendo primeiro aqui em Bragança, numa hípica. Então eu dava a pintura, primeiro a gente passava a manhã inteira com o cavalo. E não é montaria, é realmente presença com o cavalo. E o cavalo, o animal, ele tem uma leitura muito intuitiva. Por exemplo, você pode chegar lá com uma cara super simpática, ai, cavalo, mas você, sei lá, tá morrendo de uma raiva dentro de você que você nunca mostra, por exemplo. Sei lá. Mas você não aparenta. O cavalo, ele vai olhar para você e vai começar a ficar muito inquieto, muito inquieto. Porque ele vai responder não a sua cara, ele vai responder a energia. Energia. A gente se deixa se enganar muito pelas aparências, mas o cavalo não. Porque o cavalo, ele é uma presa, ele não é um predador. E ele vive em manada. É muito importante o relacionamento com os outros cavalos que ele vive. Um cavalo detesta viver sozinho. Ele precisa ter o sentido de quem é o líder, quem é a mãe, quem é o pai, quem são os filhotes. Ele tem uma função. Então, os chefes da manada, eles ficam sempre atentos, especialmente você lê um cavalo com a orelha. Ele sente muito, ele sempre está mexendo para frente e para trás, porque ele vê que a qualquer momento pode chegar um predador. Então, quando você está diante do cavalo, por exemplo, ele é sensível a uma folha que se mexeu diferente naquela moita lá longe. Ele tem essa esperteza, ele tem essa sensibilidade. E isso ele também lê em você. Se você está diante dele com medo, por exemplo, o cavalo vai te dominar. Aí ele faz o que ele quiser. O cavalo é safado, é sem vergonha, entende? Se você não mostra que ele... Não sou cavalo, gente. Não sou cavalo. Se você mostra que você está insegura, com medo, energeticamente, o cavalo vai para onde ele quiser. Entende? Então, por exemplo, pessoas com problemas de se impor ou de expressar, e arte tem tudo a ver com expressar, por isso que eu ligo essa coisa com o cavalo, ou também se expressar demais, se impor demais, né? Que você acaba esmagando o outro. Aí você também acaba com a natureza do cavalo, você torna o cavalo um escravo. Não é isso. Você quer usar a potência dele. E, de novo, o caminho do meio, assim, né? Então, você se tá diante do cavalo e ter essa relação, você vai perceber o que realmente está no teu coração, porque muitas de nós não percebe até a gente ter um espelho. E às vezes não adianta uma pessoa estar falando pra gente o que está errado, porque é difícil levar de boa, às vezes. A gente leva como crítica, ou sei lá, né? Tem de tudo. Mas quando você vê do bicho reagindo com você de uma forma, por exemplo, com outra pessoa reage de outra, você fala, poxa, não é só a característica do cavalo. Com cada pessoa ele responde diferente. E aí, com tudo isso que desperta durante esse momento com o cavalo, os temas e tudo, a gente vai para a pintura. Né? E a gente pinta de forma intuitiva. Às vezes você pinta sem saber o que vai pintar, deixa surgir. E assim que tem sido esses coachings que eu dou aqui, presenciais, né? Normalmente individual ou em grupo. A pessoa fica aqui no meu ateliê, comigo na montanha, um fim de semana, ou quantos dias quiser. E a gente fica com o cavalo, volta para o estúdio. E aí eu sinto se a pessoa precisa se relacionar mais com o canto, com a dança, com a escrita, com a música, ou com a pintura, ou com a caligrafia, ou com a fotografia. Eu tenho todos os instrumentos aqui, né? Então é um trabalho muito intuitivo meu. Eu também sinto a pessoa que caminho ela tá, né? O cavalo me fala, eu sei ler o meu cavalo. E assim, então, eu tenho esse coaching de despertar o artista ou ir para um outro nível, né, do artista que já trabalha. Então, olha, gente, tem mais 3 minutos nessa sessão, gente. Ai, não é possível, gente. Como passa de rápido. Assim, essa live, a hora perde. Mas vamos abrir outra, porque tem algumas perguntas que entraram aqui para você. Ótimo, tá. Minha querida, e também eu queria assim, que você fosse preparando 4 pontos, assim, que são 4 conselhos essenciais, porque eu acho assim, maravilhoso sua capacidade de poder abraçar diferente a arte desde um olhar não tão ortodoxo e rígido, sino essa integração de tantas artes diferentes para poder que a pessoa consiga desenvolver essa qualidade de se expressar
desde formas da arte que vão conectando com sua própria alma. Então, vamos fechar essa sessão. Bom, faltam 2 minutinhos aí. Não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa para aproveitar esse tempo. Olha, eu acho que o tempo foi ótimo. Deu para dar uma pincelada em tudo. E eu vou pensar aqui nas quatro Conselhos. sugestões que eu não sei. Pensa aí, você tem um par de minutos. E galera, quem quiser acompanhar, vamos abrir outra sessão que vocês têm que se conectar daqui a 1 minuto, porque eu acho que eu vou fechar, vou subir a live. Isso. E aí a gente entra todo mundo de volta. Quem tiver mais perguntas, gente, a gente vai abrir as perguntas na próxima live.